sofrimento, às escondidas. Aí você vê que nos dias atuais, a qual nós estamos vivendo, nos dias que se chama hoje, nós sabemos que nós temos a mordomia, irmãos, de pregar a palavra de Deus com alegria, porque muitos de nós não valorizamos esta palavra, muitos não valorizam esse privilégio a qual Jesus tem nos dado, nos concedido. Jesus nos concedeu um grande privilégio de pregar a palavra de Deus, de anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, porque sem perseguição, e muitas das vezes nós temos a oportunidade de orar em céu aberto, no meio da rua, né? Seja de dia, seja de noite, seja de manhã, qualquer hora nós temos a liberdade de se conectar com Deus. Nós temos a liberdade de abrir uma rede social e divulgar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que a oportunidade está batendo na nossa porta todos os dias. A oportunidade do Evangelho de Jesus Cristo, de nós conhecermos o Evangelho a cada dia, está batendo na porta de todos os seres humanos, e muitos seres humanos não estão valorizando esta oportunidade, este privilégio. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos falar, Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que é isso? É buscar ao Senhor enquanto nós estamos tendo a oportunidade, buscar ao Senhor enquanto nós estamos tendo o privilégio, aleluia, de buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. O privilégio que esses irmãos lá no passado não tiveram, o privilégio que muitos dos nossos irmãos em Cristo Jesus, lá na miséria, nesses países fora, não está tendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos tendo esse privilégio de adorar, exaltar, bendizer o nome santo de Jesus Cristo, que não falha, que não muda, que Ele é fiel, Ele é santo, Ele é grande, Ele é maior, Ele é fiel e poderoso, aleluia. E Ele está aqui, irmãos, para falar conosco. Então nós vemos que, apesar da grande diferença, onde nós vemos aqui no capítulo 8, o versículo 4, apesar da grande diferença que havia entre os judeus e os samaritanos, Filipe ele foi a Samaria. Ele foi fazer o que em Samaria? Pregar o Evangelho àquele povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porém, as multidões entendiam unanimemente as coisas que Filipe dizia. E também ali houve a grande alegria naquela cidade. Você vê capítulo 8 ao versículo 4 ao versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Você vê que quando Felipe estava pregando a palavra, logo ali ele se depara no versículo 8, ali com um sermão. Aleluia, louvado seja o nome do seu Simão, que ali tinha um espírito, aleluia, de engano, vivia enganando, iludindo o povo, enganando com magias. Você vê que hoje, até hoje, nos dias atuais, tem pessoas que se intitulam sábios, né? Diz que é sabido, que conhece, é conhecedor, e se coloca como Deus. E aquele homem ali dizia assim, pelo povo que falava dele, ele deve ter o poder de Deus, porque aquele homem ali, ele usa das suas magias e dá certo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Felipe começou a chegar, começou a pregar o Evangelho, começou a pregar a palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ali a Bíblia vai dizer que mudo falava, cego enxergava, paralítico passou a andar, aleluia, e o nome ali do que Felipe estava pregando, o Evangelho, foi espalhado por aquele povo ali naquela região. Então ali o nome, a fama de Felipe se espalhando,
e ali começar a dizer: tem alguém que está pregando algo diferente, tem alguém que está ensinando algo diferente, aleluia, porque ali com Felipe a história é diferente, não é negócio de magia não, não é negócio de engano não é feitiçaria não é bruxaria não, ali é o evangelho puro, ali paralítico anda, ali mudo fala, aleluia, ali surdo ouve, ali cego enxerga, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oh glória, ali é diferente. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o prometido e anunciado pelos profetas nas Escrituras, porque Jesus desde o início da vida ele é anunciado até o fim, anunciado pelos seus profetas, e ele vai continuar sendo anunciado, falado o nome de Jesus Cristo nos quatro cantos da terra, aleluia, crendo Satanás querendo ou não, mas ele vai ouvir a palavra sendo anunciada, o evangelho de Jesus Cristo sendo pregado nos quatro cantos da terra. A palavra de Jesus é para ser pregada para o pequeno, para o maior, para o menor, para todos na face da terra. O evangelho de Jesus tem que ser anunciado, o evangelho de Jesus tem que ser pregado, e o evangelho de Jesus não é para ser mudado, aleluia. O evangelho de Jesus Cristo ele é puro, aleluia, sem mistura, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo mesmo disse: alguém prega outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, seja inábil, seja excluído, seja rejeitado, aleluia. Aí nós vemos que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e houve grande alegria, alegria de quê? Do Espírito Santo do Senhor, porque aonde a presença de Jesus Cristo chega, aonde a cura chega, aonde a libertação de Jesus Cristo chega, aonde o milagre de Jesus Cristo chega, chega a presença, chega a alegria, e a alegria que não é passageira, é uma alegria que não é alegria momentânea, é uma alegria que dura para todo sempre no meio do povo de Deus. Aleluia, glória, oh Jesus. E aqui, irmão Felipe, ele demonstrou ter o coração aberto para ensinar de Cristo a quem desejasse ouvi-lo. Por isso obedeceu prontamente ao Espírito Santo quando foi enviado ao caminho do deserto entre Jerusalém e Gazá. Você vê que Felipe, irmãos, quando Deus falou, o Espírito Santo desceu a falar a Felipe para anunciar o Evangelho. Felipe abriu o seu coração, ele abriu o coração para anunciar as boas novas, porque o Evangelho de Jesus Cristo é boas novas. Você vê que o Evangelho de Marcos, capítulo 1, você vai ver sendo pregado o Evangelho de arrependimento, e o Evangelho é boa notícia para o povo. Ainda há libertação para quem precisa de uma libertação, ainda há uma cura para quem precisa de uma cura, ainda há um milagre para quem precisa de um milagre, e acima de tudo há um dono do milagre que quer fazer o maior milagre, é salvar toda a humanidade da terra. É salvar. O propósito de Jesus é salvar todos da face da terra. Então Felipe ele abriu seu coração, obedecendo o chamado do Espírito Santo, porque quem recebe o chamado de Deus recebe o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo chama para fazer as boas novas do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem recebe o Espírito Santo do Senhor, ele vai ver alguém enfermo, o Espírito Santo vai tocar naquela pessoa para sentir desejo de orar por aquela pessoa, e aquela pessoa que está com a enfermidade sair. O Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo vai usar uns para abrir o seu coração e pregar o Evangelho ao povo de Boqueirão, a pregar
pregar o evangelho ao povo da nação inteira, a pregar o evangelho a toda criatura, aleluia, que precisa de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Somente o evangelho de Jesus. Ele abriu o seu coração e ele não importava que seu ouvinte fosse judeu. Deus o havia enviado para ensinar sobre Cristo aqueles homens, e ele o fez. Não importava se era judeu, se era grego, se era de outros países que fosse. Felipe estava ali na posição de anunciar o evangelho. Felipe estava ali na posição de pregar o evangelho. Que fosse grego ou não grego, mas tinha que pregar o evangelho. E se ninguém entendesse o linguajar de Filipe, Deus ia usar alguém, levantar alguém para interpretar o que Filipe estava anunciando. Aleluia. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. E anunciado pelos seus profetas. Os seus profetas anunciou que Jesus é o Filho de Deus. E os profetas ainda estão anunciando, os verdadeiros profetas. Somente os verdadeiros profetas de Deus que ainda anuncia que Jesus Cristo é o Senhor pela sua palavra. Aleluia. Porque tem que ser pregado a palavra. Jesus é conhecido pelas nações, pela palavra. Ninguém conhece Jesus se antes não vir examinar a palavra. Porque você vai ver de Gênesis, Apocalipse, você vai ver falando da palavra. É a palavra de quem? De Jesus. Quem escreveu a palavra? Jesus. A palavra foi escrita por mão de homens inspirados por Jesus, inspirados pelo Espírito Santo do nosso Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Jesus Cristo. E poucos dias antes, irmãos, o evangelho estava sendo pregado, aleluia, apenas em Jerusalém entre os judeus. Mas uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém começou, e os cristãos foram dispersos pela Judéia e Samaria. O capítulo 8, verso 1 a seguir. E a maioria dos apóstolos ainda acreditava que Jesus tinha vindo apenas para o povo judeu. Aí Jesus levanta quem? Filipe. Levanta Filipe. Entretanto, ao ir para Samaria, anunciou o evangelho aos samaritanos. Jesus dizendo: o meu evangelho não é só para os judeus, mas também para os samaritanos. O meu evangelho não foi só para o povo do passado. O meu evangelho tem que ser pregado no presente, aleluia, no futuro, até a vida de Jesus Cristo. O evangelho tem que ser pregado até os confins da terra. O evangelho de Jesus tem que ser pregado. E ali os discípulos estavam achando: não, aqui vai ser pregado, não é para nós, não, nós samaritanos, tem chance não, samaritano tem chance não. E Jesus veio e pregou para os samaritanos. Por quê? Porque Jesus, quem pregou foi Filipe, mas a palavra de quem? Jesus. Porque quando o homem de Jesus está pregando a palavra de Jesus Cristo, é a boca de Jesus Cristo na terra falando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E anunciou o evangelho aos samaritanos. Aí o versículo 5: apesar de desprezados pelos judeus, os samaritanos tinham a mesma origem que eles. Talvez por isso foram mais bem recebidos ao se converterem. Livro de Atos, do versículo 8 ao 17 do capítulo 8. Mas Filipe foi além. Não bastasse, teria iniciado a obra entre os samaritanos. Ensinou o evangelho a um gentil, um etíope, que transitava entre Jerusalém e. E Gaza. Meus amados, queridos irmãos, muitas das vezes
O servo de Deus, o profeta de Deus, o homem de Deus, ele vai pregar para a nação inteira. Mas ali no meio daquele povo, no meio daquela cidade, ele vai encontrar um que precisa de ouvir a palavra. Porque muitas das vezes a pessoa vai pregar para uma multidão inteira, e aquela multidão inteira não querer se converter a Jesus. Às vezes o profeta de Deus, ele pode pregar até para o povo de dentro da igreja inteira, e aquele povo inteiro não tiver se convertido verdadeiramente. Mas ele vai pregar para um gentil, ele vai pregar para uma pessoa que está ali perdido no meio, e vai trazer para o meio da casa, para a presença de Jesus Cristo. E ao ouvir a palavra de Jesus Cristo, vai ser liberto pelo poder da palavra pregada, pelo poder do evangelho pregado na boca do profeta de Deus. Porque Jesus, ele não muda, Jesus, ele não falha, Jesus, ele não erra, Jesus, ele não engana. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus, ele é perfeito. Aleluia. Jesus, ele é grande. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é perfeito.